Existe um tema que me Cria persegue. um plano infalível. Gosto dele, acho que ele tem essa ideia, me parece um personagem quase humano. Não digo que gosto desse personagem que me persegue. 4 vezes N vezes. Muito bem, então vamos para a última leva de sorteio de números. Nós temos mais 3 números para sortear. Vamos lá. Esse número é o número 8, Jornal da Guerra contra os Taedos. Jornal da Guerra contra os Taedos foi o primeiro livro que foi publicado após o falecimento do Caram, em 2007. Era um livro que ele sabia que estava pronto e que ele reviu antes de ser publicado. O Jornal da Guerra contra os Taedos, ele nasce dentro do pescoço ladeado por parafusos. Aqui, o Caram já tinha começado a escrever esse diário da guerra. A guerra contra esse vizinho, esse inimigo inventado, os Taedos, né? Como que se deu a escrita desse livro é bastante interessante. O Caram era jornalista e escrevia notícias diariamente. E ele resolve escrever o diário desta suposta guerra e ele envia e-mails para sua esposa, a Katia Kurtzman, que também é jornalista e que morava na mesma casa que ele. Então, a forma de escrita é bastante interessante, porque ela é mediada pelo e-mail, né? É mandado por e-mail. E o cara brinca muito com essa ideia, então, de como contar a história de uma guerra. Esse livro foi publicado pelo Paulo Sandrini, na editora Kafka, que era um grande amigo do Caram. Então, vou ler um trechinho do Jornal da Guerra contra os Taedos. O depoimento de um historiador do Ministério da Propaganda dos Taedos. Eu fiz confusão na hora de contar, contei diferente de como tinha acontecido. Eu fiz confusão, eu troquei 2 nomes, uma data, um cenário. Eu contei diferente do que tinha acontecido porque eu troquei um nome, 2 datas, 2 cenários. Fiz confusão. Misturei algumas coisas, troquei um nome por uma data, um cenário por uma frase. Eu prometo que eu não vou repetir a confusão. Eu vou prestar atenção para que quando eu contar, eu diga exatamente como foi que aconteceu. Quero dizer, prometer mesmo, eu prefiro não prometer. Chega na hora e vem uma palavra melhor e eu acabo contando diferente. Eu prometo mesmo é trocar pouca coisa. Uns 2 nomes sem importância, uma data menor, um cenário pequeno, eu prometo trocar pouca coisa. Mas é melhor não prometer nem isso. Um dos historiadores do nosso Ministério da Propaganda tem um depoimento muito parecido. As únicas diferenças são talvez 2 nomes, uma data, um cenário. Então, aqui de cara, o Caram nos apresenta a questão de quem conta a história, como conta a história. Quem que vai contar a história de uma guerra? Quem ganha a guerra? Quem tem meios para contar e para publicar a história da guerra. Então, aqui ele começa questionando todas as histórias que já foram contadas ou registradas, né? Inclusive as que ele conta, porque é uma autocrítica, uma autoironia. O Jornal da Guerra contra os Taedos foi adaptado para o teatro, pela Armadilha Companhia de Teatro, com adaptação e direção do Diego Fortes. Ele fez esse espetáculo no Novelas Curitibanas, que é um espaço da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura, e é um espaço alternativo, é muito interessante que a plateia sempre estava muito próxima da ação da peça. Tem uma das cenas interessantes do jornal, ele pergunta, quem é que está ganhando a guerra? Um lado grita, nós! O outro lado grita, nós! Sempre muito difícil, durante a guerra, saber quem é que está ganhando essa guerra, né? Essa guerra diária. Faz de conta, então, que isso é um filme, que isso não está acontecendo com você. Esse é um argumento que deixou a guerra um pouco mais amena para muita gente. Aquela bomba ali na esquina é um filme. O vizinho da esquina, ele está com a TV num volume muito alto. Os parentes e os amigos mortos, eles são atores que saíram de cena e depois da guerra eles vão voltar em outros filmes. Isso é muito pertinente para hoje, né? Imaginar que não existe uma guerra e que a guerra que existe, ela é inventada, que ela é fake, que ela é transmitida pela televisão, mas que ela realmente não é verdade. Tem aqui uma derivação dessa ideia de falar sobre o medo, que é um assunto bastante recorrente na literatura do Caram. Eu acabei de contar a história do medo de calendário.
E aqui ele trabalha sobre o medo da guerra, né? Medo de guerra. Cada um cava sua trincheira no lugar que bem entender. Cada um escolhe o inimigo que bem entender, cada um escolhe os aliados que bem entender, cada um escolhe as armas que bem entender. Tem tanta escolha que não tem escolha, para bom entendedor. Você não faz ideia, meia guerra basta. Viver perigosamente e manter a fama de mal. O circo está armado até os dentes para não perder a oportunidade de morder o inimigo. Fazer picadinho, fazer trocadilho, sem medo, se possível. Dançar conforme o avanço das tropas. Confundir as frases. A guerra acabou com o sonho acabou. Fica tudo divertido, um pesadelo sem fim. O meio para isso é deitar, com a ideia fixa de que a cama é uma trincheira. Espantar o sono e permitir a chegada do sonho. As trincheiras circulares. Diz a lenda que quem ganha a guerra é o lado que tiver mais banqueiros, vivos ou mortos. O arsenal herda dos mortos, os canhões tomam empréstimos dos vivos, os soldados batem palmas, mas somente os que não estão segurando as granadas. Tudo fica divertido, tudo, portanto, confuso. Assim são as guerras. Assim é o medo, é assim que ele se manifesta. Não há exatamente o bater de queixos, ele se manifesta por escrito. Estou com medo, nesta ou noutra língua, com esta ou com outra caligrafia. Às vezes a palavra é socorro, mas ela foi abstraída. Ela foi abstraída de algumas guerras porque ela era usada em excesso e estava em vias de extinção. Mas sem a palavra socorro, como caminharia a humanidade? Muito pertinente abrir um livro sobre guerra e ler sobre como se fazem as guerras, como é perigosa a guerra, como a guerra existe aqui, e nós estamos em guerra. Não, a guerra ela não é com data marcada, com horário marcado, nós estamos em guerra. Tem uma derivação bem humorada do Caran, que fala um pouco sobre o estilo, e sobre essa investigação de como escrever ou como lidar com as palavras, que eu acho muito interessante de mostrar para vocês, que são os provérbios taedos. Provérbios são essas pequenas frases concisas, esses pequenos raciocínios, esses provérbios são sempre populares, né? Então, tem uma lista de provérbios taedos, é assim: o borgrante cria o trebropo, o borgrante cria o treborpo à sua semelhança. Um consenco e não vale um sonho. Andorinha que rumeteou não volta mais. Beiprevo não tem chifre. Cigarpa noturna deixa pegadas de catocrébio. Elefante só restaba na primavera. Fadivo pensativo, cabeça no mosbitério. Radão competente não chora no sábado. Criança feliz não tem repemego. Pesófio só em noite de lua cheia. Marinheiro que está boa não sobe a bordo. Xenemilha nunca passa em lepesgume. Paquebal e dor de cabeça nunca vêm juntos. Não se passa sabão em pecoachote verde. Esourifa não mama. Dogarto ilustre sabe latim. Se restar apenas uma martola, o tucubesse só chega de noite. São provérbios populares. Existe uma música do provérbio que a gente praticamente entende o provérbio. A gente praticamente entende qual é o provérbio, do qual ele está falando e qual trocadilho ele está fazendo com o provérbio. Mas é uma língua inventada, mas é a língua do vizinho, que a gente quase entende, que a gente precisa se esforçar um pouco para entender, mas que tem uma música familiar. É uma brincadeira que o Caran faz sobre a ideia de que nós talvez sejamos também taedos para os taedos. Quem são os estrangeiros? Quem são os forasteiros? Quem está fora das suas terras? Existem terras? Existem fronteiras? Muito bem. Vamos então para nosso penúltimo número. E o penúltimo número é o número 1. O número 1 tem 2 livros. Sexta-feira da semana passada e Fontes Murmurantes.
Sexta-feira da semana passada é o primeiro livreto, o primeiro livro do cara que é publicado. Ele é publicado pela Fundação Cultural de Curitiba em cadernos de ficção. Ele é do ano de 1972, aquela fase em que o cara começa a escrever para teatro, mas ele também escreve um pequeno conto, é uma pequena história. Aqui já tem o personagem que o cara está procurando durante toda a sua história. O personagem desse livro é o Carlos Mel, um trocadilho com o nome do autor, Manuel Carlos. Esse personagem está num mesmo lugar, num único lugar, no bar, no boteco, e ele fica fazendo digressões sobre as pessoas que estão no bar, ou sobre o que se passa, o que ele vê na TV, o que ele ouve. Então, o Carlos Mel, ou o Manuel Carlos, já está aqui nesse primeiro livreto, na sexta-feira da semana passada. E tem uma história que eu acho que vale a pena ler, porque ela é uma semente de tudo que a gente viu até aqui. A latinha de fermento acabou trazendo uma novidade. Ela estava em cima da mesa fazendo sombra por causa do sol que entrava pela janela ao lado da geladeira. A primeira coisa que chamou a atenção foi a sombra. E a tampa da latinha. O formato da latinha, a altura e o diâmetro faziam um equilíbrio. A latinha não era nem gorda nem alta demais. Até aí não tinha nenhuma novidade. A novidade mesmo veio depois. Não eram as cores dessa novidade e nem aquela sombra na mesa. O modelo da latinha era daqueles que a gente encontra aos montes em qualquer supermercado. A novidade da latinha de fermento, que fazia sombra por causa do sol que entrava pela janela ao lado da geladeira, era o rótulo. Havia uma latinha de fermento desenhada no rótulo da latinha de fermento. A latinha de fermento desenhada no rótulo era igual à lata de fermento. Se havia uma latinha de fermento desenhada na latinha de fermento que estava no rótulo, deveria haver uma latinha de fermento desenhada na latinha de fermento que estava no rótulo da latinha de fermento. E então, deveria haver uma latinha de fermento desenhada na latinha de fermento que estava desenhada na latinha de fermento do rótulo da latinha de fermento. Sempre haveria uma nova latinha de fermento na latinha de fermento. Isso nunca acaba. No primeiro livro, o Caran já dá a chave do labirinto, que é: ele não tem fim. Isso nunca acaba. É um palimpsesto de escrita. É muito bonito de encontrar um autor que tenha essa capacidade de ficar dando voltas sobre os mesmos assuntos. O primeiro livro, romance do Caran que é publicado é Fontes Murmurantes. Ele é publicado em 1985 pela editora Marco Zero. E aqui o Caran começa brincando com ele mesmo. E ele escreve uma biografia. Vou ler para vocês. O autor. Manuel Carlos Caran nasceu em 1947 em Rio do Sul, Vale do Itajaí, uma enchente por ano, Santa Catarina. Mas hoje é curitibano, uma neve de vez em quando. Jornalista, um salário por mês. Escreveu e dirigiu 2 dezenas de peças de teatro, com títulos do tipo O Avião Parte às 5, Doce Primavera, Urubu, Esquina de 7 de setembro com 31 de março. Mas cortou o palco para ter tempo de pensar num cavalo sentado na flor de samambaia. Então o Caran já começa contando a sua história extremamente bem-humorado. Aqui, nesse livro, o Caran ele vai descrever um pouco o país, a política de um país. O personagem principal é um político e o nosso país viveu uma época conturbada, uma época de ditadura, e o Caran tinha escritas para teatro com essa temática. E aqui dentro do Fontes Murmurantes, ele transcreve, ele reescreve um trecho de Doce Primavera. Doce Primavera é uma história de um prisioneiro e de 2 guardas. O prisioneiro ele não tem um nome, ele tem um número, é 3962, e esse prisioneiro nunca fala. Quem fala são os guardas. E eu vou ler um trechinho só para vocês entenderem mais ou menos qual é a história. Eu jogava palito sozinho e não considerava que o prisioneiro, o 3962, estivesse ali. Eu ficava na mesa jogando sossegado e só perdi o sossego quando eu lembrava que o 3962 não falava.
O prisioneiro estava amarrado, com correntes, no canto da cela, mudo, como sempre. O meu jogo de palito era simples. Na mão direita eu tinha o meu jogo e na mão esquerda o jogo do outro. 2 palitos, eu dizia por mim. 1 palito, eu dizia pelo outro. Abriam as 2 mãos, contava os palitos. 2. Eu falava o resultado. Então eu dizia sempre sorrindo: ganhei! Ele estava sempre falando sozinho, ele estava sempre jogando sozinho. E ele estava sempre ganhando dele mesmo. Esse guarda é muito interessante, porque ele se incomoda com a chegada do segundo guarda, porque a chegada do segundo guarda valoriza muito a presença do prisioneiro, porque então o prisioneiro é tão importante que precisa de 2 guardas para cuidar dele. O que foi que esse prisioneiro fez? É uma reescrita de Esperando Godot, né? É uma espera, uma prisão, é alguém que não fala, é alguém que não chega, esse nada que não acontece. Aqui dentro do Fontes Murmurantes tem também a cena que eu contei para vocês do ponto do ônibus, que está lá na edição, na montagem dramatúrgica da Cidade Sem Mar. A plateia chegava então de ônibus e parava na frente do ponto do ônibus e assistia a seguinte cena que eu adaptei a partir daqui. Eu paro na calçada, na frente de um ponto do ônibus, e havia algumas pessoas esperando a condução. Vamos aos personagens. Um sujeito alto, extremamente magro, carregando uma sacola de com acordeon. Uma mulher com uma sacola de compras, verduras pulando para fora da sacola. Um garoto com uma mala da escola. Um homem idoso, mais firme das pernas, magro, vestindo um paletó, colete e gravata. Um guarda-chuva, completa o personagem. Uma moça jovem, tênis, roupa desbotada, cabelos desarrumados, sem pintura, uma fita vermelha em volta do pescoço. E um homem, com barba por fazer, calças com manchas que parecem de óleo, um rosto abatido, um ar cansado, as mãos caídas rente ao corpo. Com esses personagens fica óbvia a ação. O homem assusta os demais. Olhando para o homem que não fez a barba, que tem a calça suja, cada um dos demais personagens pensa alguma coisa sobre ele. O acordeonista pensa em não chegar perto dele, porque ele deve estar cheirando mal. A mulher pensa que deveria olhar para ele, mas só de rabinho de olho. O garoto pensou que o homem era um daqueles perigosos, conforme tinham alertado na escola. O senhor pensou que estava ali um bom exemplo de alguém que não lutou e, consequentemente, não venceu na vida. A moça pensou algo como: que coisa mais feia. Bom, aí, a partir daí, fica óbvia a ação. O que acontece é que esses personagens, eles julgam o outro personagem e esperam dele uma ação, uma violência, um roubo, um estupro, uma violência. E esse personagem, o homem com as calças sujas, não faz nenhuma violência. Então quem parte para cima, quem faz a ação são os outros personagens. O nosso público estava todo dentro do ônibus e assistia essa cena. E não fazia nada. Será que a gente faz alguma coisa quando a gente vê uma cena dessa, né? Essa é um pouco a pergunta do cara, assim, o que é possível se esperar numa cena como essa, tão real? Muito bem, vamos para o último número. Eu já sei qual é, mas eu estou bem feliz por ser ele, é o número 3. O número 3 é o Impostor no Baile de Máscaras. Vou pôr aqui o tempo. O Impostor no Baile de Máscaras também tem 2 edições. Essa aqui, Artes do Ofício, que é de 1992. E essa aqui, da Kafka, que é do Paulo Sandrini, que foi uma publicação onde ele coletou os 3 primeiros livros, é a trilogia de Alhures do Sul. O Impostor do Baile de Máscaras foi o primeiro livro que eu conheci do Caram. E segundo a dedicatória que o Caram fez para mim, esse é o livro mais teatral dele. São 7 personagens que andam pela cidade. Essa cidade cujo nome, cuja alcunha é Alhures do Sul, a cidade projetada e inventada pelo Caram, que não passa de Curitiba. A nota de cabeça de página desse livro é belíssima. Nota de cabeça de página. Arranquei do dicionário a palavra paixão.
carrego comigo. Sim, eu sei decor porque também carrego comigo essa palavra, paixão. Foi a primeira frase que eu li do Caran e depois de ler essa frase você não tem como mais fugir dele. Alguém que arranca do dicionário essa palavra. Aqui o Caran apresenta pra gente o palco e os personagens. O palco do Caran é a rua. Por isso a gente acaba levando muitas das peças do Caran para a rua, para esse entre portas, o lado de dentro e o lado de fora da porta. Aqui tem uma descrição que eu acho fabulosa e que eu preciso ler para vocês. É possível identificar entre os transeuntes aqueles que são reais e os personagens de ficção. Aqueles que portam profundas amarguras e caminham com as mãos fundas nos bolsos e cabeças abaixadas são de ficção, a maioria de romances inacabados. Mas quem carrega a sacola é real, salvo se dentro da sacola houver um pacote de cartas amarradas com uma fita vermelha. O conteúdo da sacola revelará se é real ou personagem de folhetim. Quem chuta pedras é ficção, primeiro ou último capítulo, raramente um capítulo intermediário. Os casais são sempre reais, mesmo quando discutem dramaticamente. As crianças são os transeuntes mais difíceis de identificação, tão difíceis que parecem ficção, tão reais que parecem reais. A ficção senta nos bancos da praça, mas só o real está lendo o jornal disfarçadamente para espionar através dos furos sutis no papel o que acontece no mundo. Porém, isso só vale nessa imensa cidade. Eu adoro os transeuntes do Caran. O Caran era um transeunte, ele não tinha carro, então ele sempre andava de casa para o trabalho, do trabalho para casa, pegava um ônibus e sempre acompanhado do seu guarda-chuva. Grande personagem do Caran, o guarda-chuva. Está sempre em todas as histórias. A rua do Caran, a primeira rua do Caran é a São Chico. Ele morou na São Chico no período da década de 70, quando ele estava na universidade, e ele traz a São Chico para dentro dos livros das histórias. São Chico é uma rua pequena no centro de Curitiba. São Chico é uma rua dividida em 3 quarteirões. Um deles bastante inclinado e os outros 2 com um declive menor, mas os 3 com paralelepípedos. A rua forma uma linha curva e, apesar de curta, não é possível enxergar de uma ponta a outra. Mas São Chico mesmo é o terceiro quarteirão com um declive menor em comparação à ponta oposta. Numa das margens havia um prédio recente, comprido em toda a sua extensão do quarteirão, e tem apenas 3 pavimentos com janelas diminutas, contrastando com as altas janelas das velhas construções da margem oposta. Mais que apenas o último quarteirão, a São Chico é somente aquela margem esquerda de prédios antigos, pelo menos para alguns moradores daquela margem. Sentados no degrau mais alto, com os pés na calçada de pedras irregulares, conversam Oliveira e Serafim. O diálogo dos dois, certa noite, bebendo vodka diretamente da garrafa, foi o seguinte. O diálogo que vem a seguir se chama Das Guerras, e é um diálogo que provavelmente se deu e que foi transcrito ou reescrito ou transcrito de memória. O Caran, o Bruno Caran, que é filho do Manuel Carlos Caran, acha que esses 2 personagens são o próprio Caran e o Beto Bruel. E é muito interessante, porque eles ficam falando sobre as mulheres, sobre o teatro, sobre o palco, sobre estar no palco, pular desse degrau, dessa calçada, dessa escada do Cortázar, talvez, e pular no palco no meio da rua, esse palco de paralelepípedos. Aqui tem um personagem bastante interessante nesse livro, que talvez seja o personagem feminino que eu reconheço em toda a obra, o personagem feminino mais importante do Caran, que é a atriz. Como eu falei, a literatura do Caran sempre parece precisar da boca, da voz alta, do corpo, da respiração da atriz ou do ator, do palco. Parece ser uma oralidade necessária nessa música do Caran. Aqui tem uma peça de teatro onde a Marta Júnior, que é essa atriz daqui, Marta Júnior, ela conta que o pai queria um menino, foi registrar, não sabia muito o que fazer, escreveu Marta Júnior, e ela é a Marta Júnior. Marta Júnior faz parte de uma peça, põe em cartaz então uma peça que se chama
Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças é uma peça do Caram, montada na época do Grupo Margem. Ela se passa num não lugar, no aeroporto. São dois casais que discutem longamente sobre uma mala, se abrem ou não abrem uma mala. Então é a história dentro da história dentro da história. É a latinha de fermento, porque é uma atriz que vai ao palco apresentar uma peça que já foi feita pelo autor do livro. É sempre uma camada, realmente um palimpsesto. E daqui, desse livro, eu tirei uma cena que a gente leu no Encrenca, na leitura dramática, e depois colocou lá no Bolacha Maria. Era uma cena feita pelos atores, era narrada pelo Alan Raffo. E fala sobre a cidade, sobre as pessoas da cidade, sobre um edifício. Memórias do prédio onde me coube morar, o edifício Filhos de Deus. Tudo aconteceu com grande velocidade, mas já vinha de muito tempo que a situação tomava contornos. A empregada vivia trincando pratos, ela não quebrava os pratos, ela só deixava os riscos de que estavam trincados. Ela nunca arrancou uma única lasca. A patroa não falava coisa alguma, resmungava à mesa diante dos pratos trincados, só isso. Mas a situação foi tomando contornos e certo dia tudo aconteceu com grande velocidade. Você só trinca pratos, não quebra. Eu vou quebrar os pratos trincados, gritou a patroa ao mesmo tempo em que atirava o primeiro prato contra a cabeça da empregada. Atirou o segundo, o terceiro e houve barulho de louça quebrando, os gritos da empregada assustada e os berros de você trinca e eu quebro. Berros da patroa. Os vizinhos no prédio ouviram o barulho e foram ver, tocaram a campainha. Alguém pode estar precisando de ajuda no apartamento? A empregada correu para a porta tentando fugir. Não tinha ouvido a campainha no meio do barulho. Ela conseguiu abrir a porta, mas não fugir. Os vizinhos, entrando, barraram a saída. Vendo a patroa com uma pilha de pratos no braço esquerdo e quebrando os pratos com a mão direita na cabeça da empregada, fica fácil de adivinhar o que os vizinhos gritaram. Eu também quero, sai da frente, eu também quero. Onde é que estão os pratos fundos? É a minha vez, eu ainda não quebrei nenhum. Me dá a vez, eu também quero, eu também sou filho de Deus. Tudo aconteceu lentamente. Depois do lerdo elevador, passos lentos pelo corredor inundado pela música lenta que saía em alto volume de um dos apartamentos. Mas parecia que saía de dois. O homem que havia chegado de elevador ao sexto andar procurou descobrir de qual apartamento ou de quais vinha a música. Foi até o apartamento 600. A música lenta saía dali. O homem conferiu em seguida que a música saía também do 601, do 602, mas não do 603. Era o apartamento dele. Mas havia ainda aquela música lenta saindo do 604, do 605, do 606. Ele foi de porta em porta, encostando o ouvido em cada uma delas para conferir pacientemente que a mesma música saía de todos os apartamentos. Também do 607, do 608, do 609, do 610, do 611, do 612... E então a lentidão terminou. O homem correu para o 603 porque entendeu que era urgente ligar o toca-disco e ouvir a música lenta. Sabia que a única dificuldade era acertar a agulha no ponto exato do disco e o 603 entrar então no coro com perfeição. O homem sabia que era difícil, sabia também que acabaria conseguindo. Era muito importante. A música sempre fez muito parte da escrita do Caram. O Caram escrevia ouvindo música, ouvindo jazz, ouvindo rock, e a música talvez tenha influenciado também a maneira do Caram escrever as dinâmicas dos seus textos. É isso. Manuel Carlos Caram. Existe um tema que me persegue. Gosto dele, acho que ele tem essa ideia. Ele me parece um personagem quase humano. Não digo que gosto desse personagem, que me persegue. 4 vezes N vezes.